Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro. Por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com os seguintes destaques. Inteligência artificial. Saiba como definir o que é verdade do que não é. Saiba qual foi o método aplicado naquela senhora que estava esperando aí supostamente seu namorado Brad Pitt. Veja na prática e fique abismado com a perfeição. Acordo fechado com a União Europeia trará falência a produtores de vinho aqui da Serra. Grêmio e Internacional estreiam bem no Campeonato Gaúcho. No bloco Entendendo a Política, vamos abordar opressão. Você sabe o que quer dizer opressão? O que significa? Segunda morte violenta na capital do vinho este ano. E mulher é presa com grande quantidade de drogas aqui em Bento Gonçalves. Estes são alguns dos assuntos que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, iniciamos o Jornal Últimas Notícias com o bloco Entendendo a Política. Vamos abordar opressão. Você conhece a verdadeira designação dessa palavra? Opressão? Ela começa a ser infringida quando aquele indivíduo acha que é portador universal da verdade absoluta e quer impor a todos ao seu redor o mesmo pensamento que ele tem. Quer que todos façam a mesma coisa e tomem as mesmas atitudes. E se você não compactuar com as mesmas ideias, ele te rotula como inócuo, como excluído perante a sociedade. Olha só, uma pequena palavra pode incidir numa ideologia. Sim. Essa ideologia está sendo imposta a nós, livres pensadores. Nessa mesma pegada, podemos avaliar quais são as possibilidades de nossos opressores. Bom, vamos avaliar aí. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram prejudicadas pelo Banco Master. Só para contextualizar. Elas também estão sendo oprimidas, pois foram tirados delas mais de 41 bilhões de reais. E tudo para oprimir aquele cidadão que tinha apostado suas fichas no banco de Daniel Vorcaro. Um esquema para vender o Banco Master para um banco de Brasília, com o aval do Banco Central. Um esquema assim, que tinha outros embrólios, uma dívida de bilhões, um golpe que está sendo investigado por baixo de nossos bigodes. Uma investigação que pulou da mão de um ministro para a mão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois desse mesmo ministro ser convidado por um dos defensores do Banco Master, da instituição investigada, a passear de jatinho e ver uma partida de futebol. Tudo meio suspeito, né? Então esse mesmo ministro usou uma prerrogativa e elevou esse inquérito ao Supremo. E usou sigilo absoluto, sabendo que o caso deveria ter sido absorvido aí primeiramente pela primeira instância, né? Um juiz natural. Caso misterioso esse de se investigar, né? Pois eles não explicam nada, não explicam por que dessa atitude. E esse STF sempre tentando ajudar os coleguinhas de profissão, cometendo ações implícitas, bem diferentes das que têm que ser tomadas. Como a do ministro do STF, o Moraes,
Ele entrou em contato com Galípolo antes de estourar essa bomba, você sabia? É o presidente do Banco Central. Galípolo foi empossado por Lula como presidente do Banco Central. Os dois se falaram bastante tempo por ligação. Por ligação telefônica. Depois que veio à tona o caso, temos que falar, né, da esposa de Alexandre de Moraes. Você já está cansado de saber, mas sabe que ela está defendendo ou estava defendendo o Banco Master. E ganhava um valor mensal exorbitante. Nenhum escritório de advocacia do mundo cobra o que ela cobrou do Banco Master. E se ela cobrou essa quantia do Banco Master, é que ela sabia de algumas coisas que nós não podemos saber. Bom, e a respeito da conversa entre Galípolo e Alexandre de Moraes, também é sigilosa. Não é surpresa, né? Tudo é sigilo. Será que ali há algo que nós não possamos saber? Isso também tem tudo a ver com a palavra que eu mencionei no início do bloco. Sim, opressão. São coisas que temos como entender, pois as esferas mais altas da sociedade não deixam o cidadão comum saber o que eles lá em cima fazem, o que o STF fazem, por que eles tomam essas atitudes. Que histórias são essas, né? Que não nos diz respeito, mas como o trabalho deles é uma prestação de serviço à comunidade, acho que sim. Eles nos devem respeito, eles deveriam abrir as portas da transparência. E é isso que não fazem. O governo não faz. O Supremo Tribunal Federal também não o faz. E ainda mais, quando isso diz respeito ao nosso dinheiro. Sim, nós temos que saber de tudo, pois toda essa galera é bancada com o nosso suor, o suor dos brasileiros que pagam impostos que geram riquezas ao Brasil. Nada pode ser escondido aos nossos olhos. Ou saberemos que tem alguma falcatrua ali. Nessa mesma premissa, o ex-ministro Ricardo Lewandowski largou a mão de Lula, né? Estava de mãozinha dada, de casamento quase concretizado. Então ele pediu o desligamento do grupo. Mas com essa atitude, será que a consciência dele pesou? Pesou mais que o Banco Master? Porque Lewandowski, depois de que se aposentou do STF, ele virou conselheiro de assuntos estratégicos do Banco Master. Olha só a coincidência, né? Ou vocês também não sabiam dessa função do ministro aposentado do Supremo e que ele pediu a aposentadoria antes da hora? Será que ele estava prevendo algo? Será que ele tinha medo de algo? Sim. Vou me aprofundar mais no assunto e logo que eu tiver mais informações sobre os oprimidos, sobre nós, vou revelar a vocês. É como falava minha avó, né? Quase tudo farinha do mesmo saco. Então tá, pessoal. Quando eu souber mais coisas aí, vamos lá, vamos chutar o pau da barraca, porque é nós que pagamos essa galera. Eles têm que prestar serviço a nós. Vamos falar um pouquinho de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, esportes, rodada inicial da dupla Grenal. Um desfecho que todos os gaúchos esperavam. Os gremistas e os colorados. Vitória da dupla, hein? O Internacional venceu com uma vitória muito interessante, né? Com uma virada. Saiu perdendo com gols sensacionais. O gol foi sensacional. Na realidade, foi um gol de bicicleta. Talvez o mais bonito do campeonato sair na primeira fase, né? No primeiro jogo. Novo Hamburgo
e Internacional. Bom, o Inter saiu perdendo, correu atrás do prejuízo, chegou ao empate com o Alisson e depois veio a vitória no finalzinho da partida com o Diego Costa. O novo treinador chegou no Inter, mas ainda não comandou a equipe na Casa Mata. Ele estava no Beira-Rio, mas não foi a campo, né? O interino que comandou a equipe, Pablo Fernandes, e principalmente, provavelmente, na realidade, ele vai comandar os próximos 2 jogos do Inter. Então a estratégia é usar reserva com aspirantes à equipe principal. E deu certo, né? Primeira vitória no Beira-Rio em 2026. E do lado gremista também teve estratégia, dando muito certo, com titulares mesclados com aspirantes. O time profissional, né? Junto com alguns aspirantes, desfecho 0-4. O primeiro gol veio com Amuzu. Depois, meio de barriga, assim, né? O zagueiro Wagner Leonardo, ainda teve Roger e, para fechar, Arthur, o atleta mais acionado da partida. O jogador que agregou muita qualidade ao meio-campo gremista. Bom, as partidas de estreia da dupla Grenal foram bem boas. Vamos ver agora as subsequentes. E fora de campo, o Grêmio vai anunciar hoje, no final da tarde, TT. Já chegou em Porto Alegre. O atleta foi considerado o melhor atleta da Grécia. Reforço importante para o Grêmio. Irá apresentar também nas próximas horas José Namorado, o colombiano, que irá assinar até 2028. E amanhã tem mais assuntos aí da dupla Grenal. Iremos esmiuçar aí os outros jogos que irão acontecer subsequentemente. Esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que dá aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar um assunto interessante com você que eu quero que você preste muita atenção. No início desse mês nós tivemos uma invasão de memes em relação a uma mulher que se relacionava virtualmente com Brad Pitt. Você viu essa reportagem? E até atou um namoro com o artista hollywoodiano, né? E quando a polícia soube do relacionamento, foi intervir, pois a possibilidade de ser um sequestro era muito grande, né? Lembra desse caso? Então eu vou dividir com vocês agora um vídeo sobre o assunto. E você tem que prestar muita atenção, porque isso pode acontecer com você também. Dá uma curtida aí. Em 2026 você não vai saber mais o que é real ou falso na internet. Tá correria aqui, pessoal. E se você se importa com sua família, compartilha isso agora para evitar golpes e fake news com inteligência artificial. Essa pessoa que você tá vendo não existe. Já é possível criar rostos, vozes e vídeos inteiros com inteligência artificial. Ela consegue criar coisas super legais, tipo animais sendo fofos, esse passarinho tocando violão, mas como também tem o perigo dessa do Grok, que não tem limite, uma foto de uma mulher pode ficar de biquíni. E aí podem usar para golpes, também extorsão, fake news. Inclusive já dá para clonar áudios com inteligência artificial. O Brasil
tá sendo invadido hoje. Eu vou voltar com tudo! E o mais perigoso é quem não sabe que isso existe e cai. E a primeira dica que eu posso te dar para você não ser enganado é desconfiar de tudo que é bom demais ou urgente demais. Também não confie só em mensagem de WhatsApp. Se for verdade, alguma fonte confiável já publicou. E a mais importante, combine uma palavra-chave com sua família. Se alguém pedir dinheiro, ajuda, peça a senha. A inteligência artificial não é a vilã, mas quem não entende vira alvo. Manda esse vídeo no grupo da família, pode evitar um golpe hoje e pode salvar alguém que você ama amanhã. Bom, pessoal, você viu a importância desse vídeo, né? Sentiu como é fácil enganar uma pessoa com inteligência artificial? Então essa reportagem foi feita com o intuito de mostrar a vocês como é fácil de cair num golpe. Então, se possível, na hora de uma videochamada com algum parente e que ele esteja em apuros e precise da sua ajuda, mesmo com parentes próximos, faça algumas perguntas que só ele sabe a resposta. Tipo o nome de solteiro de sua mãe, o nome de seu primeiro cachorrinho, questionamentos bem pessoais que só a pessoa que está do outro lado saberia responder. Você viu, tem que prestar muita atenção, não dá para entender. Você receber uma chamada de vídeo de um filho lhe pedindo dinheiro por alguma situação complicada e você passar. Preste muita atenção nesse vídeo que eu postei, que eu mostrei para vocês aqui, porque sempre tem os golpistas aí querendo tirar vantagens de qualquer coisa. E a gente não quer que aconteça isso com você. Bom, para outra pauta então, agora sim, na noite dessa sexta-feira, por volta aí das 23h30, quase meia-noite, 11h30, uma equipe da Brigada Militar foi destacada para averiguar estampidos de arma de fogo no bairro Ouro Verde. E chegando ao local, se depararam com um homem de 34 anos. A vítima foi identificada, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Esse é a vítima, né? Rafael Moreira Ribas. Ele tinha diversos antecedentes por roubo a estabelecimento comercial apenas 19 vezes. 19 vezes ele foi preso por roubo a estabelecimento comercial. Furto, ameaça, muita coisa aí que a ficha dele indicava na polícia. A vítima então foi alvejada na região do pescoço e do tórax. O SAMU foi acionado, constatou o óbito e a motivação e a autoria estão sendo investigados pelos órgãos competentes. E já começamos o ano, né, com o pé no acelerador em relação a crimes violentos contra a vida. Nem 10 dias do ano se passaram e 2 pessoas já foram mortas por incidências criminais. Ainda falando de segurança pública, né? Em uma outra ação da Brigada Militar, uma mulher foi presa por tráfico de entorpecentes aqui em Bento Gonçalves. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta também, no bairro São Francisco. E foi desenrolada durante o patrulhamento de uma equipe da 43º Batalhão de Polícia Militar. Segundo informações repassadas pela corporação, a suspeita, de 24 anos, foi abordada pelos policiais e com ela foi localizada uma mochila contendo uma grande quantidade de drogas já fracionadas para a comercialização. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui imagens, ó, dá uma olhada aí, ó. Olha o que foi achado com a mulher. Durante a revista, os policiais encontraram 2 quilos de maconha, 29 porções da mesma droga já fracionada, mais de 36 porções de cocaína, 2 balanças de precisão e um iPhone. Daí, diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia de polícia, aonde a ocorrência foi registrada e o material foi apreendido. Apresentado aí aos procedimentos legais, pois foram destrinchados, né? Que coisa. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, que está sempre junto com nós aí.
e daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem tem nos dado grande apoio aqui no Jornal Últimas Notícias. A notícia do momento de hoje é que um grupo de indígenas, desde a madrugada de hoje, ocupava um prédio de uma antiga escola desativada na área rural na comunidade de São Gabriel, linha 40, no interior aqui de Pinto Bandeira. Tá, e conforme os relatos dos moradores, por volta das 4h30 da manhã, foram vistos ao menos 3 carros chegando ao local. Cerca de 10 a 15 pessoas circulavam na área. Deixa eu botar aqui imagens que a gente teve aí da internet aí. Olha aí a galera. E os policiais aí, né? Bom, haviam aí, a hora que os policiais chegaram, cerca de 10 a 15 pessoas circulando na área. Havia fogo no pátio, possivelmente para sinalização ou preparo de alimentos. Ainda não temos essa informação. No momento da elaboração dessa notícia, a Brigada Militar se encontrava no local, como vocês podem ver aí. Moradores e órgãos municipais foram orientados a deixar o local. Deixar aí para a polícia resolver esse embate, né? Não dá para se botar, né, na gurizada. Bom, deixa eu falar para vocês também. Teve um pessoal aí da FUNAI, que eu não sei se já entrou em contato com o prefeito de Pinto Bandeira, Adilson Salini. Se não entrou, ainda vai entrar aí nas próximas horas. E a gente falou aí com o oficial da 43ª do batalhão, o capitão Lúcio Weber de Abreu. Ele informou que não há novas informações até o momento. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ficar de olho e vamos apresentar a vocês aí. Bom, vamos falar também de um assunto importantíssimo aqui para a Serra. Aquele acordo unilateral entre países do Mercosul e a União Europeia. Lembra que está toda hora o Jornal Nacional falando sobre o Lula querendo fazer esse acordo? O Brasil está inserido. E você ainda acha que eu estou no bloco político, mas eu não estou. A premissa é praticamente a mesma, mas não. Eu estou falando de um dos bens mais importantes da capital do vinho. Sim, eu estou falando do vinho. Pois quando o governo Lula falou que iria simplificar o modo de cobrar impostos dos nossos agricultores aqui da Serra Gaúcha, nós achávamos que teríamos algumas vantagens. E, na verdade, esse arcabouço que está sendo aprovado, que foi aí em parte aprovado, serviu só para complicar as coisas. Algumas ações de políticos incidentes são feias. Mas agora eu entendi uma grande parte desse arcabouço e do que o governo está fazendo com os produtores de vinhos. Eles vão pagar mais alíquotas de imposto para livrar a cara do governo. A aprovação desse arcabouço incentiva isso. Mais imposto. Aliás, de acordo com o deputado estadual Guilherme Pazin, 50% do vinho, do produto final do vinho, são impostos. Desde o sulfato para as uvas, o insumo das uvas, passando pelo imposto do diesel dos caminhões, que tem que sair da colônia e ir para as cantinas, né? Onde é entregue as uvas. E isso tem um custo de diesel. O recipiente
que vai ser envasado o vinho, a rolha, o rótulo, todos os encargos das vinícolas. As vinícolas pagam água, pagam luz, pagam funcionários, as taxas de impostos do mercado onde o vinho é comercializado, tudo tem imposto sobre imposto. Tudo isso desestimula a produção do vinho, tudo isso. E mais, agora que Lula está promulgando esse acordo entre os países da União Europeia, é só cavar uma cova e jogar os produtores de uva nelas. Nesse acordo, teoricamente, as importações e exportações sairão sem taxas, ou com taxas baixíssimas. E, na verdade, essa ação é altamente tóxica para os vinhos da Serra Gaúcha. Aliás, para os vinhos do Brasil inteiro. Um sistema que irá competir com nossos produtores aqui da Serra Gaúcha. Uma guerra de vinhos que não estamos prontos para pagar. E se os vinhos importados chegarem aqui ao país com uma taxa de imposto praticamente zero, a nossa indústria vitivinícola vai sofrer um baque. Quando Lula encabeçou essa ideia, será que ele não pensou na possibilidade de matar o setor da vinícola brasileiro? Sem contar que com a aprovação da reforma tributária o imposto será ainda mais misterioso. Uma situação que deveria chegar para simplificar a forma de nós pagarmos tributos e só serviu para dar mais obscuridade a essa proposta. Vamos ver os próximos capítulos aí, o que se sucederá nesse novo capítulo que há de vir aí sobre esse Mercosul e sobre essa União Europeia. Deixa eu falar aqui do fundo. O fundo ainda. Temos que falar desse acesso a São Valentim do Sul, saindo aqui de Bento Gonçalves. A ponte demorou 600 dias para se iniciar. Você sabia? E ainda anda a passos de tartaruga. A cabeceira da ponte já começou a ser construída. Com muita dificuldade, em meio a todas essas incógnitas, o DAER previa começar as ações de reconstrução do trecho da RS 431 em janeiro de 2025. Pessoal, já faz um ano e também nada foi feito. Olha só, caindo aí a encosta. Se passar algum carro meio desavisado de noite aí, vai parar lá no rio. Já passaram um ano e nada foi feito. Só promessas que quando tivermos a ponte pronta aqui, dentro de alguns anos, eles dizem que vão terminar esse ano, mas eu não acredito. Pelo andamento da carruagem, acho que não. Mas também posso queimar a língua. A estrutura então estiver pronta, quando a estrutura estiver pronta na 431, eu acho que a estrada estará toda despedaçada. Mais do que está agora. Quem passa por ali acha que ela participou de uma grande guerra. É muitos buracos, é muitos precipícios em direção ao rio. Pessoal, um grande abraço a todos. Esse foi o Jornal Últimas Notícias desta segunda-feira. Desejando a todos uma excelente semana. E amanhã voltaremos. Até lá, pessoal!